A paz do Senhor Jesus aos irmãos, e você pode dizer glória a Deus por sua vida, glória a Jesus. Estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. Queridos, uma palavra tão forte que Deus ele colocou no meu coração, para que a gente venha compartilhar nesse momento. Eu quero pedir a você, não saia sem deixar seu like, é importante para o crescimento do canal. Curta, compartilhe com outras pessoas para abençoar outras pessoas também. Não esqueça de deixar o seu like. E você pode comentar, colocar seu nome para oração. Eu também quero dizer aos irmãos que me falaram, missionário, você falou que ia fazer uma campanha, realmente, ia fazer aqui uma campanha de oração com os irmãos. Acontece que aqui em Belém do Pará, nós estamos na fase negra, lockdown total. Já faz os 10 dias e vai até o final de março no lockdown. Então, é melhor obedecer que sacrificar. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. E como eu digo, a igreja, o templo pode estar fechado, mas o céu está aberto. O céu está aberto e o reino dos céus já chegou aqui. O reino dos céus está na nossa vida, o reino dos céus está neste lugar. Vamos meditar na palavra do Senhor? Meditação que nós vamos fazer está no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 12 ao 14. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai irão perecer. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Queridos, que palavra tremenda. Hoje nós observamos, eu tenho observado nesse tempo de pandemia, muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades terríveis, até mesmo sem comida. E outras pessoas que podem ajudar, não ajudam. Outras pessoas que foram até mesmo beneficiadas por estas, através de orações, através de ajuda mesmo financeira, que hoje se sentem desamparadas, hoje se sentem desprezadas. Queridos, Deus, a gente pode observar que Deus, ele é tão lindo. Os projetos de Deus não são egoístas. Deus não tem projetos egoístas. Para você ver que Deus ele é tão grande, ele é dono de tudo, mas ele incluiu a mim e a você, nos incluiu no projeto dele. Ele é tão grande, Deus é tão bom e nos incluiu no seu projeto. Deus não tem projetos egoístas. No próprio livro de Tiago, capítulo 3, versículo 4, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Ora, queridos, outras pessoas que não creem em Deus, que não é o seu caso, porque eu acredito que se você está aqui, é porque você está buscando a Deus. Você acredita que existe um Deus que criou todas as coisas. Existe um Deus que nos criou e que você está à busca desse Deus. Se você ainda não conhece, você está buscando conhecê-lo. Então, a você que tem um compromisso com Deus e a você que está buscando conhecer a Deus, saiba que tudo que você pedir a Deus, tudo que vier dele, não será somente para você. Aqui no livro de Esther nós podemos ver que, glória a Deus, Mardoqueu, ele criou a Radassa, a sua prima, filha de seu tio, como sua filha. Então, Radassa foi adotada por Mardoqueu. Poderíamos falar aqui do contexto histórico, os pais dela que morreram, ela era órfã, mas isso demandaria muito tempo. Mas eu acho muito lindo, eu acho muito importante, querido, a essência das coisas.
o agir de Deus, como ele é lindo, como Deus é tremendo na execução dos seus planos, dos seus projetos, e como ele é fiel, como ele prometeu que teria um plano, que tinha um plano de salvação para a humanidade. E ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Aqui no livro de Esther, onde o malvado Amã, um homem que era inimigo do povo judeu, que queria acabar com os judeus, ele queria acabar com os judeus, iria, se ele tivesse êxito nesse projeto maligno dele, ele iria acabar com o plano de salvação que Deus ele havia prometido. Mas imagina, ninguém pode frustrar os projetos de Deus, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então saiba de uma coisa, se você está inserido no plano de Deus, se você está inserido no propósito de Deus, se você está a serviço de Deus, saiba de uma coisa, Deus não tem projetos, propósitos egoístas. Se Deus te colocou numa posição, numa cadeira, numa empresa, em qualquer lugar que seja, de exaltação, de condição financeira melhor ou influência qualquer que seja, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a glória dele, não é só para você. E aqui aconteceu, Radassa, uma judia, uma moça crente, que era escrava, foi transportada de Jerusalém para o reinado da Pérsia. Historiadores dizem até que foi seus avós, então, possivelmente ela já nasceu lá. Então, mas ela era escrava, ela era de um povo escravo. Radassa era pobre, não tinha sido fácil a vida dela. Além de órfã, ela era muito pobre e ainda era escrava ainda por cima. Ou seja, como Deus é grande. Radassa não tinha condição nenhuma de chegar a ser a rainha Esther, que segundo o costume dos persas, o nome dela, Radassa, passou a ser, significava Esther, estrela, a que brilha. Glória a Deus. Ela não tinha nenhuma possibilidade, querido. Isso me traz uma alegria enorme, uma confiança de dizer para você que você pode não ter dinheiro, você pode não ter amigos influentes, parentes influentes, você pode não ter posição nenhuma de influência, você pode não ter nenhuma condição financeira, social, até mesmo de nacionalidade, porque ela era judia e era escrava. Mas nada disso vai te impedir, vai impedir Deus de te colocar onde Ele quer te colocar. Nada disso vai impedir Deus de cumprir a promessa dEle para a sua vida, de cumprir o propósito dEle para a nossa vida. Como Deus é tremendo. E Mardoqueu, e outras traduções, a Mordecai, não sei qual é da sua Bíblia, ele estava sendo perseguido e juntamente com o povo judeu, como Amã, que foi colocado sobre o reino como, para seu entendimento assim, vamos dizer, como sendo um vice-presidente daquela nação que tinha 127 províncias. Para você ver o quanto Esther foi exaltada, né? Passou a ser rainha daquele reino, com 127 províncias, tinha o reinado de capital Suzã. Então, ele perseguiu os judeus, ele traçou um plano, porque ele era arrogante, ele era egoísta, ele queria que Mardoqueu se curvasse a ele, sem nenhuma necessidade disso, mas aí já tem todo um contexto histórico, porque ele era inimigo do povo judeu, e ele era arrogante, ele queria adoração. Ora, querido, nós que servimos a Deus, que conhecemos o poder de Deus, não devemos adorar pessoas. Ele queria que Amã bajulasse a ele, adorasse a ele, porque ele era tratado assim, naquele palácio ele era tratado como Deus. E como Amã não queria se curvar diante dele e tratá-lo como Deus, porque nós sabemos que só devemos adorar ao nosso Deus que está no céu. Só devemos adorar
ao Senhor. É o primeiro mandamento. Lembra? Somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás e darás culto. Então, ele queria que Amã se curvasse diante dele. Querido, se é algo que Deus ele condena você a fazer, não tem autoridade nessa terra que vá te obrigar a isso diante de Deus. Você não precisa se render ao que Deus condena. Você não precisa se render a um sistema em que Deus não está aprovando situações, atitudes, pactos. Você não precisamos nos curvar a isso. E Mardoqueu, ele entendia isso muito bem, muito bem. Quando Vasti, ela foi tirada do reinado, foi deposta daquela cadeira, veja, Deus ele tira quem ele quer e ele coloca quem ele quer. Ele tira reinos, ele estabelece reinos, esse é o nosso Deus, aleluia, vale a pena confiar nesse Deus. E porque, apesar dele ser tão poderoso, ele é tão bom. O que ele tem de bom, de poderoso, ele tem de bom, de amável. Aleluia. E ele, através, glória a Deus, de tirar, de Vasti, sair daquele trono, ele colocou Radassa, Esther, para reinar como rainha. Esther participou de um concurso, de uma seleção, vamos dizer assim, como se fosse assim, Miss Brasil, né? Ela foi selecionada. Dentre todas aquelas moças, foi colocada ali na casa das mulheres, no harém lá do rei, né? E passou ali praticamente 1 ano por tratamentos, olha só, veja só, se preparando, né? Para se apresentar diante do rei. Ficou se preparando ali para se apresentar, preparando a estética, preparando até mesmo idiomas, né? Deus preparou tudo, Deus preparou até a preparação de Esther, para que ela chegasse, porque nós precisamos, querido, de um tempo, precisamos de uma preparação. Deus, ele sabe do que você e eu precisamos para alcançar a promessa, para chegar onde ele quer estar. E quando Amã planejou a morte, projetou a morte, matar os judeus, incluindo, lógico, Amã, Esther, ela ia também. Porque Esther era judia, só que quando ela foi para o palácio, o primo dela, que a criou, Mardoqueu, disse, não diga que você é judia, não diga a sua nacionalidade. Não dá satisfação, não. Não dê satisfação, não, querido, sabe? Muitas vezes Deus te vê fazendo alguma coisa, te vê pregando, te vê cantando e pergunta quem é essa, de onde veio. Não interessa de onde veio, quando Deus quer exaltar, ele exalta, quando Deus quer colocar, ele coloca, quando Deus quer colocar numa posição, ele coloca, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Aleluia. E quando ele descobriu aquele plano, ele se humilhou, ele se vestiu saco e se prostrou lá pela porta do palácio, clamando pela cidade, se humilhando, chegou na porta do palácio, o eunuco do rei, que o rei tinha colocado para ser serviçal da rainha Esther, foi lá dizer para ela, Mardoqueu mandou que ele dissesse para Esther o projeto de Amã. Esther, então, mandou dizer para ele, mas o que eu posso fazer? Olha, já faz 30 dias que o rei nem me chama, eu nem posso comparecer diante dele assim, porque se qualquer um chegar na presença do rei sem ser chamado por ele, não existe outra sentença senão a morte, eu vou correr risco de vida. Eu não posso fazer isso. Mandou roupas para ele. Ora, veja, querido. Ele estava ali, pano de saco e humilhação, e ela sabia o que isso significava. Mesmo assim, ela queria remediar com outras coisas, porque tem gente que é assim, que acha que, sabe, quando você está precisando, ele quer te dar esmola. Nada daquilo que você está precisando, ele quer te dar esmola, mas não é isso. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para mim nem para você. E a Mardoqueu, ele sabia a posição dele de servo, ele sabia a posição dele e mandou avisar para ela. Porque às vezes, querido, tem pessoas que parecem que precisam, sabe, ser despertado. Tem pessoas que precisam, vamos dizer aqui linguajar claro, cair na real. Tem pessoas que quando chegam lá em cima esquecem de onde vieram, esquecem de quem os ajudou. Só querem saber de amizades importantes, de amigos importantes.
amigos que têm dinheiro, às vezes até zombam daquele que foi tão importante na sua vida, na sua caminhada. Aí quando ela soube que ele estava lá vestido de pano de saco, mandou roupa, ele disse, não é isso que eu quero não roupa, eu não quero dinheiro, não. Eu tô com meu coração angustiado. E diz lá para ela, avisa que ela é rainha, ela está na cadeira, ela está lá no trono, nessa posição, mas avisa para ela. Olha o que ele diz aqui. Então, no versículo 14, capítulo 4, versículo 14 de Esther. Então Mardoqueu disse que tornasse a dizer para Esther, não imagine tu, no teu ânimo, no teu coração, na tua alma, que tu vai escapar mais do que todos os outros judeus. Porque tem gente que se acha superior. Ele veio e disse logo, olha, tu és igual a mim, tu não é superior não, tá bom? Tu não é superior, não é porque tu tá aí que tu vai escapar também. Porque se de todo tu te calares neste tempo, nesse momento, socorro e livramento de outra parte virá. Isso é que é Deus, irmão. Isso é que é Deus. Mardoqueu, com certeza, ele já tinha experiências com Deus e ele sabia que Deus o não desampararia. Ele sabia que Deus não iria desampará-lo naquele momento, queridos. Ele sabia disso. Ele disse, olha, se tu te negar, me ajudar, não tem problema não, tá? Deus de outra parte dará socorro e livramento, querido. Se você está pedindo ajuda de alguém, socorro para alguém, se a pessoa está se negando, uma pessoa que pode te ajudar, às vezes você pagou até preço de oração por essa pessoa, você se esforçou tanto, às vezes deu seu suor, deu seu sangue por essa pessoa, dedicou sua vida, e essa pessoa hoje te rejeita, essa pessoa se nega a te ajudar, não te preocupa não, querido, não te preocupa não, porque você não precisa de esmola. Deus, ele é provedor, Deus vai prover na tua vida, de outra parte virá livramento nessa pandemia. Tem pessoas até precisando de comida, passando fome, tem pessoas que perderam seu emprego, estão até preocupadas, mas não te preocupa não, busca Deus, porque de outra parte, se aquele que Deus colocou em determinado lugar, posição, não te ajudar, fica você sabendo que de outra parte virá socorro e livramento para você, mas você não será esquecido por Deus, você não irá perecer, você não irá morrer. Oh, irmãos, aleluia, suidecá, suilamanda, que palavra tão forte que Deus colocou no meu coração, querido. Que palavra tão forte, fica com essa palavra. Não te esquece não, que Deus não vai te abandonar, não te preocupa não. Se a pessoa não quiser te ajudar, de outra parte virá livramento para você, virá socorro para você, mas você não irá perecer, porque você serve esse Deus, que ele tem projeto, lembra da promessa que ele te fez? É grande, querida, ela será cumprida, você não será destruído não, você não irá perecer, nós iremos vencer, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Não saia sem deixar seu like e compartilhar, que é importante para o crescimento do nosso canal. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.